E aí, seus youtuber calvo, tudo bem com vocês? Mano, nessa tela aqui só tem 3 calvos, só para começo de conversa. Bom, vamos ver aí o Luigi comentando do Sérgio Sacani e o Elias Jabbour falando sobre a ciência na China. Daqui uns anos seu cabelo tá igual ao do Sacani. Obrigado o meu também. pelo elogio. O meu também. Vamos lá, de Elias Jabbour aí no Ciência Sem Fim com o Space Today, bora? Falando que você é da China, né? Que a China ela tem uma coisa impressionante na área científica, Tem, né? cara? Como que ela é tão desenvolvida assim, né? O pessoal não sabe, né? Ela tem o próprio sistema de GPS dela. Sim. Ela não depende de ninguém, nós aqui, para quem não sabe. Por que será? Para quem não sabe também, Como né, é bom que o socialismo, GPS, né? ele é uma empresa, né? Eu não acredito em GPS. GPS é uma farsa globalista da oligarquia. Farsa O culpada. Monark vai mandar essa até o final do ano. Então você não paga para usar o GPS, você paga um royaltyzinho ali quando você compra o celular. A China tem o próprio sistema de GPS dela, o próprio sistema de satélite de sensoriamento remoto dela, então eles não dependem de ninguém. Eles não precisam, por exemplo, igual ao Brasil, a gente tem que comprar imagem, pagar uma fortuna para a Planet Labs, porque aqui nunca ninguém se importou em lançar satélite. A China tem o dela, sensoriamento remoto. A China tem o maior radiotelescópio do mundo, FAST, fica lá na China, lá encravado no meio das montanhas. Não é esse que é aqui perto de casa. Aqui perto de casa tem um detector de neutrinos. Tem a estação espacial dela, os taikonautas, que a gente chama, né? Lá na China a gente chama de taikonauta, que até fizeram a caminhada espacial 2 dias atrás e não mostraram para ninguém, cara. E tá tudo bem, eles estão lá e eles vivem a vida deles sem depender de ninguém e principalmente nessa área científica. Agora, até hoje mesmo, já saiu aí, aliás, saiu hoje até, os cientistas usando lá os telescópios deles descobriram os elementos mais pesados na atmosfera de exoplanetas. Isso que eu tô falando só da minha área aqui, que é bem nichada, né? A nossa área aqui, que ela é bem restrita. Na minha mulher adora isso. Não, mas é só para ver que como a China, ela é avançadíssima na parte científica, né? Por que será, Cara, e né? aí você vai ver os liberais adoram encontrar problema na China. Como se a China não tivesse problema. E é interessantíssimo que o próprio Elias Jabbour, ele pontua os problemas da Sim, China. né? Todo mundo faz Não isso. é que o Elias Jabbour... Porque muitos aí, pra não levar o Elias Jabbour a sério, refazendo a frase, muitos aí pra não refutar, porque não consegue o que o Elias Jabbour fala a respeito da China, eles tentam criar uma caricatura do Elias. Não, o Rock faz isso. O Rock diz que o Elias é pago pelo partido, assim como eu, né? E uma dessas caricaturas que o Elias é um lacaio do governo O chinês. Rock faz isso. Muito pelo contrário, o Elias Jabbour aponta vários problemas. No Por livro quê? Porque dele, um país inclusive. e países têm problemas. Assim como o Brasil, os Estados Unidos, Cuba, enfim, são pessoas, né? Mas o ponto da crítica, o Felipe Durante, né, cara? Aê! Felipe Durante. Até que enfim acertou meu sobrenome. Aí tava ali, né? Durante. Aliás, deixa eu contar uma história engraçada Lá pra vem, vocês. lá vem. Já, vou dar uma de Lá costinha vem. aqui. O Felipe Durante, ele mandou a camisa da China de presente. Mandou uma Pois camisa é. do Lênin, tem que até mostrar pra vocês, ele tá guardado. E ele mandou. Cara, ele foi e deixou nos correios lá da China, Na verdade foi de empresa privada mesmo, não foi nem do correio. e o cara mandou a camisa. Só que a camisa, junto com a camisa, tinha um bilhete, escrito assim: Luigi, um dia eu vou aí pra tomar uma cerveja com você. E aí os caras, na hora de empacotar, esqueceram de botar o Pois bilhete junto com a caixa. Porque no correio não é assim, né? Na verdade, eu preciso começar a usar mais o correio da China. Mas nessa empresa, porque eles trabalham com a minha empresa também, né? A gente manda muita coisa pra fora. Eu tenho que entregar a caixa aberta pro cara. Porque o cara tem que ver o que tem dentro, né? Pra ter certeza que ele não tá mandando nada ilegal. E aí eles mandaram uma caixa e depois mandaram outra caixa só com o bilhete dentro. Aí eu fui pegar a minha caixa postal, peguei uma caixa, abri e tinha um bilhete. Falei, mano, será que o Felipe Durante tá me trollando? Pô, vai me mandar um bilhete, cara. Aí eu peguei e mandei pra ele. Falei, boa piada. Falei, não vou nem Foi postar no bem isso Instagram mesmo, isso foi aqui. bem isso Falei, boa mesmo. piada. Ele falou, mano, pera aí que eu vou tentar entender o que aconteceu. Aí os caras esqueceram de botar o bilhete dentro da camisa e mandaram o bilhete, uma caixa só com o bilhete. Ele veio uma caixa desse tamanho com um bilhetinho. Foi bem isso mesmo. Foi bem isso mesmo. Porque eu mandei pro cara, pô, meu amigo recebeu 2 caixas lá no Brasil. Aí o cara, não é porque eu esqueci o bilhete fora. Mas teve outra coisa, porque eu mandei mais um broche, uns adesivos e tal, e não chegou. Então alguém passou a mão. Ou foi aqui, porque o Luigi me falou que a caixa não foi reaberta, né? Então deve ter sido alguém aqui na China. Mas enfim, o ponto
que os liberais eles sempre vão negar o que a China fez nas últimas décadas. É sempre nessa, né? Se a China dá certo, é por conta do capitalismo. Se dá errado, é por conta do comunismo. Mas aí chega e fala, pô, beleza, tá dando certo, vamos copiar a China? Não, nossa bandeira nunca será vermelha. Eles sempre vão falar, vão encontrar algum problema. Ou ela rouba a propriedade intelectual, ou os Estados Unidos que bancam, né? Não, foi graças aos Estados Unidos que a China é o que é. Nessa. Não, mas esse é porque ela rouba a propriedade intelectual. Não, porque é mão de obra escrava. Sempre tem um Sempre BO. tem. Sempre tem uma vírgula. Para não admitir que a segunda maior economia do mundo é comandada pelo Partido Comunista Chinês. Doa a quem doer. Da onde que vem isso? Isso aí tem uma origem histórica também em cima disso. Você sabe que, se eu não me engano, é na China ou na Coreia que o primeiro telescópio foi instalado na história, né? Eu acho que é Coreia que foi o primeiro... Não sei. Cara, o Oriente... Não é do Galileu? Ele como foi um local onde... Vamos pegar aqui... O Marx, ele fala no momento do que ele escreve do Capital, de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo. Não é o Partido Comunista Chinês, é o Partido Comunista da China. Isso. Ah, boa! Aí então os liberais... Ah, tá. Me desculpa. Aí... Ah, tá. Pô, que susto. Achei que era o Partido Comunista. Então, da China, o Partido Comunista... Ah, tá. Pô, obrigado aí pela organização. Né? Então, em lugares como a China, em que existe vales férteis, muita água, muita terra, o trabalho necessário para o excedente, ele é muito menor do que em outras regiões do globo, aonde requer muito menos esforço, né? Vamos dizer exatamente isso. E também, a partir disso também surge, é daí que surge, por exemplo, na China, essas filosofias tolerantes e civilizatórias como o confucionismo, o taoísmo, né? Que não quer saber de guerra. Vai ver que os chineses não querem saber de guerra. Assim, os chineses eles só foram imperialistas quando foram governados por dinastia estrangeira, que foi mongol, mas o chinês em si, ele quer saber de fazer paz, quer saber de fazer dinheiro. Que é o lance do... Pô, esqueci o nome agora. Que eles chamam de... Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu lembro. Enquanto que os Estados Unidos Prosperidade compartilhada. Que é a ideia de todo mundo estar numa situação boa, né? Sossegar, todo mundo tem condições, casa, comida, emprego. Onde que as noções de destino manifesto, que nasce, Nova Canaã, que nasce no Mediterrâneo Oriental, a partir de um lugar em que as relações de ser humano e natureza são difíceis, né? Uma grande expressão dos Estados Unidos esse tipo de ideologia reacionária. Né? Então, acho que esse amor pela ciência na China, vamos dizer assim, é fruto desse trabalho necessário, né? Entendi. Sabe? Que as pessoas trabalham menos do que o normal e também elas também existem tempo para pensar soluções também, como a questão de Estado, por exemplo. Né? Eu ouvi um negócio aqui esses dias que eu achei engraçado, né? Que os chineses inventaram a pólvora e criaram fogos de artifício. Os britânicos, quando vieram para cá, descobriram a pólvora e inventaram arma de fogo. Sabe? Ou seja, o Estado chinês é sempre... A Arte da Guerra não é chinês? Ele é brasileiro, pô. Ele tem um canal no YouTube. Como é que é o nome dele? O Arte da Guerra? Seu Arte da Guerra? Direto ele tá no Monarch Talks. Ele é brasileiro. Farinácio? Ah, como é que o Milico, aquele. Milico de esquerda. Da Guerra. É. Como é que é o nome dele? Farinácio. O Arte da Guerra. Seu Arte da Guerra. Farinácio. Sempre foi desafiado ao longo do tempo a fazer uma muralha para se proteger das invasões mongóis, fazer um grande canal que tem Cara, eu vi um vídeo bizarro no TikTok mostrando o tamanho das muralhas da China em proporção com o globo, assim. Então, tipo assim, o cara vai lá e pega tudo que foi construído da muralha da China e bota ela numa linha reta. Aí ele mostra os pontos que dariam pra ir. Tipo assim, dava pra sair do Brasil pra Europa, da Europa ir pro Canadá. Cara, é assustador, velho. Eu devia ter salvo esse TikTok. Provavelmente a busca do TikTok tá muito bom. Procurem por... Nunca fui na muralha. Muralha da China, tamanho, que provavelmente acha. Cara, é gigante. Mano, mas assim, é gigantesco num nível bizarro, cara. Bizarro. Vou procurar aqui pra ver. Deixa eu procurar. Por exemplo, ou seja, o Estado vai escutando buscar soluções aos problemas, né? Isso é ciência, meu amigo. Você vai desenvolvendo uma base científica para isso. Agora, eu acredito que isso é uma base histórica, ou seja, um Estado milenar,
Aqui, ó. Você sabia que a grande Já era por isso. Olha lá, se liga. Não vai ser a Virgínia, tá, Xande? China é ainda mais extensa que a maioria das pessoas imagina. É assim, a muralha da China não é uma coisa só, né? Porque foram construídas assim ao longo de muito tempo. Então, são várias muralhas. Que muitas partes nem se conectam mais, porque foi destruída por causa do tempo e tal. Com seus impressionantes 21.196 quilômetros de comprimento oficial. Inclusive, a China está construindo uma muralha da China mais para o sul, fake, para turista. Porque todo ano, a parte mais famosa, que é... Pô, esqueci o nome. É lá perto de Shanghai, de Beijing. Mintiandi, eu esqueci o nome. São mais de 10 milhões de turistas e tá danificando a muralha, porque é muita gente todo ano. Então eles estão construindo uma parte fake, assim, bonita, que é para os turistas visitar. Olha lá. Ela é uma verdadeira maravilha da engenharia. Olha lá. Para se ter uma ideia da sua grandiosidade, é possível percorrer em linha reta a distância entre Montevidéu, no Uruguai, Olha isso. atravessar todo Olha o aí. Atlântico Norte até Paris, na França, Olha isso. depois seguir até Nova York, nos Estados Unidos, Lá vamos. e finalmente chegar até Vancouver, no Canadá, Cara. sobrando ainda cerca de 476 quilômetros. E para você, qual é o monumento histórico ou marco Cara. geográfico que mais te impressiona? Que isso, né, mano? Olha. É isso que eu falo, gente. Quando os chineses querem fazer alguma coisa, quando eles botam na cabeça que eles vão fazer alguma coisa, eles fazem. Você sai, ó. Olha lá. Sai de cadê? Sai de Montevidéu. Vai até Paris. De Paris até Nova York. E vai até Vancouver. Cara, olha isso, mano. Aí aqui eu fiquei. Falo, mano, É um paredão grande, hein? É um paredão grande. né? Deus é maravilhoso. Deus é cara. maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tem gente que é ateu ainda, não acredita em Deus. Para a solução de problemas que a história colocava diante deles, né? E também o seguinte, né? Eu acho que a Revolução de 49 é um marco na China. Óbvio, Será que né? tem, A Revolução de 49. será que tem Graal Tem nesse Graal. caminho aí de Montevidéu até Vancouver? Coxinha, né? Por quê? Porque Será que tem um a grau? China passou 100 anos sendo humilhada. Era o país mais avançado do mundo até o século XIX. Ah, outra coisa que os liberais ignoram completamente eles só começam a contar a Sim. China depois que o Mao Tse Tung, né, chega ao Eu poder. sempre falo isso, né, cara? Antes disso não existia nada. A China era um paraíso na Terra. Paraíso na Terra. Era de boa, sossegadinho, pá, não acontecia nada, todo mundo de boa, todo mundo Sim. sossegadinho. Todo Aí mundo veio tinha emprego, saúde, alimentação, ninguém morria de fome, não tinha exploração de trabalho, era tudo muito bonito, era o céu do filme lá do Chico Xavier. esses malditos comunistas. Aí começou claro. os problemas. Né? Ela Só existia a mulher. passou por um processo em que as potências democráticas, a brincadeira. ela viciou o país inteiro da China em ópio para Isso. poder colocar aquele país de joelhos, né? Não sei se você conhece essa história, né? A China ficou 100 anos sendo humilhada por Outro TikTok, por favor. Minhas TikTok. referências são tudo TikTok. Quando a sua referência de vocês é livro, Meus canal tu não faz, meus vídeos tu não faz react, né? minha TikTok. Eu vi um TikTok mostrando o quanto o Império Britânico Sim. pilhou a Índia. Cara, só de mortos são mais de 35 milhões de pessoas que os britânicos mataram na Índia. Cara, é assim. É assustador Sim. o que o Império Britânico fez lá. Pelo mundo inteiro. Pelo assustador. mundo inteiro. E assim, você só vê comunista falar disso. Você não vê ninguém tratar disso. É tipo assim, é literalmente só comunista que trata do que o Império Britânico fez. Porque na cabeça desses caras não estava errado. É a colonização, eles estavam trazendo civilização, estavam trazendo conhecimento. E aí no processo aconteceu de morrer um monte de gente. Mas nunca vai ver aí ideias radicais e esse pessoal de direita aí, Fernando Urich, Roque, etc., falando que isso é genocídio. Não vai ver. Porque na cabeça desses lambi-bola de colonizador, tá tudo certo. Sabe? Era parte do processo. A colonização aconteceu, sabe? Mao Zedong, matamos 65 milhões. Como diz o Ideias Radicais, ele faz muito isso, né? Mao Zedong, matamos 65 milhões de pessoas no processo de colonização das Américas. Sabe? Sem olhar pra câmera, né? Ele faz isso. Cara, é assustador. Eu vou tentar achar aqui. pelo Ocidente. Mas estava em inglês. Não sei se eu consigo achar porque estava em inglês. Né? As pessoas falam, por exemplo, os comunistas massacraram, não sei o quê.
Cara, na rebelião dos Boxers, por exemplo, uma rebelião camponesa contra a ocupação Sim. estrangeira, no final do século XIX, Uma cabeçada, foram né? mortos 30 milhões de chineses. O Ocidente matou 30 milhões de chineses, as potências ocidentais. Isso a história não conta. Assim, as potências ocidentais com o Império Chinês junto. Porque o lance da Revolução dos Boxers, assim como a Revolução Taiping, era do o povo se revoltando contra o governo e contra estrangeiros. E aí os estrangeiros, na hora que a água bateu na bunda, eles se juntaram com o Império contra o povo. Porque naquela, se o Império Chinês caísse, os ocidentais iam ter que sair daqui. Que foi o que aconteceu. Então a China chega em 49, ela chega em 49 com o nível de vida, O cigarrinho de maconha. expectativa de vida de 35 anos de idade para os homens. 35? 35. Hoje passou nos Estados Unidos. Em 50 vem aí é a questão da ciência, como que vai surgir. Nossa, o Mao Zedong matou 300 bilhões de pessoas na China. Quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil, a expectativa de vida era 35 anos. Quando o Mao Zedong morre, era 68. Quase dobrou. Isso por conta de tudo que o Partido Comunista fez em termos de saúde pública, de comida para todo mundo, de planejamento familiar. Mas, né? Surgindo. Vem a Guerra da Coreia. E na minha cabeça, a Guerra da Coreia, porque a China intervém na Coreia, né? Vocês Sim. conhecem a Guerra da Coreia? A China manda a gente na pra lá. Coreia. Ela faz com que o exército americano recue até o Paralelo 35. até o paralelo, se não me engano, o paralelo 33, 35. né? E eles têm isso, o armistício. Os chineses perceberam, por exemplo, que sim, o imperialismo é um tigre com dente de papel, só que ele é muito poderoso. As pirâmides do Egito só estão lá porque o Império Britânico não conseguiu levar para o Museu de Londres. Cara, se existisse Hilux nessa época, os britânicos iam dar um jeito de rebocar Uma marroquina me contou essa piada. as pirâmides, cara. Se existisse Hilux nessa época, eles iam ter rebocado as pirâmides, cara. Porque a superioridade militar americana em relação à China era muito grande. Ali já começa a nascer um consenso dentro do Partido Comunista de que ou nós avançamos cientificamente, Justamente. né? ou nós vamos ser atropelados por esses caras. Tratorado. E depois, ao longo, por exemplo, até a década de 80, o que acontece? Você olha para o mapa mundi, o capitalismo mais avançado do mundo era a Ásia. Japão, Coreia do Sul, a Ilha Rebelde de Taiwan, Singapura. Hong Kong. Quanto que o Mas socialismo é a província rebelde. É assim que é chamada aqui, né? Província rebelde. chinês, por mais que tivesse melhorado as condições de vida do povo, por mais que tivesse... É assim, um ponto sobre o que o Elias falou agora, ele pontuou aí. Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Os três sistemas ditatoriais, os três, por muito tempo, só tiveram um partido. A Coreia do Sul e o Japão é praticamente um partido só, né? O Japão, acho que só uma vez que não teve o mesmo partido controlando o país. Todos tiveram ditaduras, todos tiveram criminosos de guerras da Segunda Guerra Mundial salvos pelos Estados Unidos, todos tiveram financiamento dos Estados Unidos. Eles só foram o que foram, porque os Estados Unidos meteu dinheiro. Manteve um monte de fascista no poder para manter aquilo lá contra a ameaça comunista na Ásia. Só por isso. tivesse trazido desenvolvimento, o nível de vida do povo chinês era muito menor que o japonês, que o coreano, que o taiwanês. Então, uma das questões que o Deng Xiaoping coloca em 78 é o seguinte: hoje, olha, eu até lembro disso, União Soviética e Estados Unidos, aproximadamente, cada desses países existem 2 milhões de homens e mulheres voltados à ciência. A China só tem 200 mil. Então, a tarefa histórica nossa é alcançar esse pessoal em nível de pessoas que trabalham na ciência. Tanto é que a Academia Chinesa de Ciências ela tem um status hoje na sociedade chinesa maior que dos políticos. É absurdo. É gigantesco. Hoje, para você ter uma ideia, você falou da ciência, tem o Comitê Central do Partido Comunista. E qual que é o maior desafio hoje da China? É alcançar os americanos na área de semicondutores. Eles estão 2 gerações atrás. E a China está metendo dinheiro infinito nisso aí. Da construção de chips para alcançar... a última fronteira que falta para eles chegarem lá. Tá? Então, o Comitê Central do Partido Comunista, metade do Comitê Central é de engenheiros. Sim. Caralho, cara, muito foda. Que trabalham justamente nessa área. Olha só. Então isso aí quer dizer, é uma coisa... Eu tenho uma frase, né? Que a galera aí... Eu não sei se eu dou muita volta, né? Não, entendi. Dá pra... Claro. Não, dá pra entender assim, ué. Eles viram ali com a guerra da Coreia que, cara, ou a gente vai se desenvolver, temos que voltar, ó. Vamos ficar aqui quietinho. Ficaram quietinho.
ou 7, a China tem 5 ou 7 universidades no top 100 mundial hoje. Qual é a diferença, né, de um plano de nação, Sim, de Estado, sim. de um plano de político, plano político, partidário. Plano de né? longo prazo. Essa é a diferença A China tem básica. plano de longo prazo, cara. Plano aí para 2035. Talvez, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas eu enxergo assim mesmo. Ali anos desenvolvendo ali dentro, ele sem ligar, tá. E aí, quando surgiu, os caras já estavam lá na frente, né? Mas o que foi esse caminho aqui? Foi eles terem percebido que ou a gente vai se desenvolver tecnologicamente, para isso a gente precisa da ciência para criar esse desenvolvimento, né? Ou nós vamos ficar para trás. Cara, é tipo assim, é uma corrida que a China largou, Muito atrás. uma corrida de 100 metros, né? Que demora, sei lá, 12 segundos pro cara conseguir fazer o trajeto inteiro. E a China saiu 6 segundos atrasados, assim, 8 Sim. segundos atrasados. E tá quase alcançando. Vamos ser sempre dominados, ou lá pela guerra do ópio, ou por qualquer Exatamente. país imperialista que vai Sim. chegar aqui. Agora, Exatamente se a gente isso. tiver a tecnologia Mao Zedong libertou a China, Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping fortaleceu a China. E é isso que os caras têm na cabeça deles. Eles nunca mais vão passar por um século das humilhações. e a ciência aqui embasando tudo isso, nós vamos ter força para lutar com esses caras. Pena que vai quebrar amanhã. Vai quebrar amanhã e vai comprar o Brasil ao mesmo tempo. É o liberal de Schrödinger. Pois é, né? Faz tempo que não tem a notícia da quebradeira da China. Vamos ver se é ao vivo. Ideias aqui, vai. radicais, ideias radicais. China falir. Vamos ver se tem algum vídeo Não, não recente. tem mais. Né? China vai falir um ano atrás. Depois que ideias radicais virou piada na internet por causa disso. Fernando Uric. Acho que eu fiz um react desse vídeo dele. A China e o estágio final. China Evergrande e o risco do contágio grande demais para falir. Crise da Evergrande. A China vai quebrar e contaminar o mundo? Canal financeiro. Nilce e mais um nerd aqui. Economia chinesa à beira do colapso. 5 anos atrás, ideias radicais. Evergrande. Acabou. Blizzard não vai fazer nada na China. Mais um... não dá. Não tem mais, cara. Tem, Acabou. não tem. Pararam. Tem um Over. cara aqui falando no Monarch Talks. Fábio Osterman. Eu fiz um react desse cara aí também. Que a China vai falir também. Comércios vão falir e outros vão ter China. Sossegaram um pouco, né? Sossegaram um pouco. Sossegaram um pouco a falência da China. Uma hora fale. Então, é isso aí, gente. Eu tô indo pro Laos daqui 1 hora. Aproveite o vídeo aí. Provavelmente, se não tiver vídeo nos próximos dias, é porque não deu tempo, né? Já que eu tô de férias no Laos. E bom fim de semana pra vocês.